Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje vamos trabalhar a disciplina de artes, tá bom? Isso mesmo, pessoal. Vamos trabalhar a disciplina de artes. Vamos falar um pouco sobre a xilogravura, silkscreen. Na última aula, nós falamos um pouco sobre as gravuras em geral, de maneira geral, né? Hoje nós vamos estudar aí as gravuras de maneira específica, tá bom? Vamos entender o processo de criação da xilogravura. Primeiramente, o que é uma xilogravura e quais são seus processos de criação. Como é que nós conseguimos passar da madeira uma imagem, como é que nós conseguimos produzir uma imagem na madeira, e também a litogravura, ou seja, como é que nós conseguimos fazer a imagem pintar nas pedras, né, nas rochas. Basicamente, é a transferência de uma imagem para uma pedra. Então, a gente vai entender todo esse processo aí, como nós conseguimos realizar esse processo da xilogravura e da litogravura, como é feito, tá bom? Dependendo do nosso tempo aqui, a gente também vai ver um vídeo demonstrando praticamente como é feita a xilogravura e também a litogravura, para que vocês tenham uma noção. Apesar de serem movimentos artísticos, formas artísticas antigas, né? Mas ainda assim tem grande importância e relevância. E também é muito divertido. Vocês já tiveram a oportunidade de fazer em casa ou em algum local apropriado, mas a obra fica realmente muito bonita. Então, a gente vai entender como funciona esse processo. Vamos entender primeiro o que é a litogravura e, em seguida, o processo de formação, né? Vamos iniciar aqui agora com, primeiramente, a litogravura. Né? Aí, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Acredito que vocês já estão visualizando aí. Já iniciamos com o título. O que é a litogravura? Entenda esse processo de impressão. Vamos lá. É natural que existam dúvidas sobre o que é litogravura. Afinal, há tantos tipos de impressão no mercado que distinguir entre eles não é tarefa fácil. Para saber de uma vez por todas o que é litogravura e entender as características desse processo, você só precisa ler esse artigo. Vamos lá. Primeiramente, o que é litogravura? A palavra litogravura ou litografia é derivada das palavras gregas litos, que significa pedras, e graphe, que significa escrever. A litogravura é um estilo de impressão que funciona como uma gravação feita por meio de desenhos sobre uma matriz porosa. Trata-se de um processo químico que tem como base o princípio da repulsão entre água e óleo, feito por meio de uma ferramenta gordurosa, como um lápis ou bastão. O desenho surge por meio do acúmulo de gordura na superfície da matriz. Embora existam outras técnicas, a da litogravura se diferencia por ser a que mais se parece com uma pintura. A peça abaixo, Erótica 2, de Roberto Burle-Marx, parece uma pintura, não é mesmo? Olha aí. Analisem essa pintura, entre aspas, né? Pronto. Como é o processo de litogravura? Agora vamos ver como é que funciona esse processo aí. Como é que você consegue gravar algo na pedra? Como é que é possível fazer todo esse processo aí, professor? Vamos lá. As obras de artes originais, elas são impressas e reproduzidas, na maioria das vezes, por meio de pedras calcárias ou placas de metal. Assim, o artista faz a sua criação ao desenhar uma figura diretamente no elemento de impressão. Faz isso utilizando uma ferramenta especializada, como um lápis ou um bastão oleoso. Assim, depois do desenho é inserido na pedra, o artista trata a sua superfície como um agente químico. Por meio desse processo, a gordura do material é unida à superfície. Dessa forma, acontece uma reação em que as áreas em branco aproximam a umidade para a placa e afastam a tinta litográfica. Logo, para evitar manchas de tinta, as áreas não pintadas são limpas. Então, esse processo ele é primeiro realizado a pintura e depois transferido para a pedra, com uma superfície, uma matriz, com a superfície, e utilizando o lápis ou um bastão oleoso.
que vai permitir a modelagem da pintura. Dessa forma, a imagem é pintada e, em seguida, é colocada em um papel sobre a pedra, que é coberta por um material que ajuda a uniformizar o nível de pressão. Posteriormente, esses elementos passam por um processo de raspagem de prensa litográfica. Vale destacar que, para criar uma litogravura, é essencial que a pedra seja espessa o suficiente. Afinal, a máquina exerce uma enorme pressão sobre ela. Em seguida, depois que a pedra é submetida à máquina, a sua cobertura é removida e o papel é retirado. Desse modo, uma imagem espelhada da figura sobre a pedra é revelada. Assim, com o papel retendo a figura feita pela ferramenta gordurosa, uma réplica perfeita é criada. E esse processo pode ser repetido inúmeras vezes. A imagem abaixo mostra como é a prensa usada nesse processo de impressão. Olha aí. É a prensa que nós utilizamos nesse processo de impressão da litogravura. Uma outra curiosidade, pessoal, muito importante sobre isso daí, é que a litogravura ela é normalmente feita com o auxílio de uma máquina, como vocês veem aí. Só que devido a essa ferramenta um pouco mais cara, podemos dizer assim, a gente não consegue trabalhar a litogravura na forma prática, a gente não consegue produzir uma litogravura. Porque, como vocês viram, os materiais, as ferramentas utilizadas são materiais profissionais, o que dificulta a aquisição por parte de nós. Então, é um pouco complicado de produzir uma litogravura, porque ela utiliza muitos recursos, muitas ferramentas. Essas ferramentas são de difícil acesso, mas talvez tenhamos a oportunidade de um dia produzir uma litogravura, utilizando os recursos aqui disponíveis, né? Mas, como vocês estão vendo aí, muito interessante. Beleza? Vou continuar. Como saber se é realmente uma litogravura? Muitas vezes não é possível verificar se o método de impressão aplicado passou ou não por um processo de litogravura. Dessa forma, em caso de dúvida, é recomendável olhar a peça com uma lupa. Para saber se é uma litogravura, preste atenção nas dicas a seguir. Vamos lá. Primeiro, procure por uma assinatura. No geral, esse estilo de impressão conta com uma assinatura em sua parte posterior. Use uma lupa para buscar fileiras de pontos. Quando uma peça desse estilo é produzida à mão, é comum que ela apresente pontos aleatórios de tinta. Observe a espessura da tinta. Na litogravura, a tinta na superfície conta com um discreto nível de elevação. Ok? Muito bom. Então, a gente analisou todos os processos aí da litogravura, tá bom? Depois a gente vai fazer um tipo de resumo. E agora a gente vai trabalhar a xilogravura. É um processo um pouco mais simples, nós podemos dizer assim, mas que também requer certos recursos, certos materiais. Bom, então vamos lá. Vamos agora analisar a xilogravura, que é feita na madeira, tá bom? A arte que é reproduzida na madeira. Vamos lá. A história da xilogravura na arte Vamos lá. A xilogravura se caracteriza por um dos métodos de impressão mais antigos. Essa técnica se baseia no corte de uma figura em superfície de madeira, que em seguida é coberta de tinta e assim impressa em um outro local, como um tecido ou um papel. A arte da xilogravura é realizada em 3 etapas. Trata-se de um processo bastante minucioso, que requer atenção, habilidade e autodetalhamento. Confira a seguir o passo a passo. Vamos agora analisar o passo a passo de como é produzida a xilogravura. Utilizando a madeira, o artista esculpe uma figura com instrumentos com lâminas afiadas, chamadas de goivas. Com elas, os materiais diários que não passarão pelo processo de impressão são removidos. Nessa etapa, é preciso ter muito cuidado ao cortar as linhas, pois a madeira pode quebrar e a imagem pode ser danificada. Qualquer erro, o artista terá que retornar ao início do processo. Assim, cobre-se com tinta o bloco de madeira entalhada já criado. Isso é feito por meio de pequenos rolos. Logo, é preciso muita delicadeza para aplicar a tinta somente nos espaços que não forem cortados. Nessa fase, o bloco com tinta é pressionado na superfície desejada e, assim, a impressão da imagem é realizada.
A xilogravura abaixo é de Sérvulo Esmeraldas, faz parte do acervo da arte. Vou analisar aqui. Então, pessoal, perdão por ter que pausar aqui. Vamos lá, continuando. Então, como a gente estava falando, é um dos métodos de impressão mais antigos, tá bom? Feito em local com tecido ou papel. A arte da xilogravura, ela é realizada em 3 etapas. Como a gente já falou, vamos ver agora o passo a passo, tá bom? A gente já viu o primeiro, o segundo e agora o terceiro. Nessa fase, o bloco com tinta é pressionado na superfície desejada. E assim, a impressão da imagem é realizada. Ó, isso aqui é um exemplo de xilogravura. Vejam como fica bem detalhada a imagem. Então, é interessante isso, o detalhe na xilogravura. Aqui temos falando um pouco sobre a história da xilogravura, né? A história da xilogravura é antiga, já que seus primeiros registros datam do século V. E aconteceram na China. Logo, a técnica se expandiu para o Japão, sendo que em seu início o método era usado para imprimir textos como escrituras budistas. Então, a xilogravura ela iniciou como forma de impressão e não como forma de impressão de textos, não como forma de impressão de imagens, tá bom? Para reproduzir as escrituras budistas. Na Europa, a história da xilogravura se confunde com a da comercialização do papel no século XVI e aconteceu primeiramente na Alemanha e na França. Perdão, no século XIV. No século XIV e aconteceu primeiramente na Alemanha e na França. Como uma bela resposta ao crescimento dos livros, as xilogravuras funcionavam de forma simultânea como um meio popular de ilustrações. Assim, muitos artistas utilizavam essa técnica para produzir cenas de paisagens da Bíblia e de obras famosas. Logo, o método despontou como uma forma de tornar as peças de arte mais acessíveis. Em seguida, a arte da xilogravura entrou em declínio. Isso porque os métodos de impressão mais sofisticados foram desenvolvidos. Sendo assim, muitos artistas preferiram utilizar placas de metal para imprimir, em vez da madeira. No entanto, vale destacar que a técnica não desapareceu, pois muitos ainda utilizavam a xilogravura para reproduzir cartazes e folhetos. No Japão, em 1700, as xilogravuras eram utilizadas com o objetivo de elaborar imagens refinadas, em um estilo de arte conhecido como ukiyo-e. Por meio desse movimento, cenas do cotidiano e de paisagens eram registradas com o intuito de mostrar a brevidade da vida. Assim, com o decorrer do tempo e da história, a xilogravura encontrou adeptos diversos de épocas distintas. Na Europa, a técnica ressurgiu no fim do século XIX e assim no século XX, quando artistas como Paul Gauguin e Edvard Munch passaram a utilizar esse método com o objetivo de levar inovação às suas obras. Bom, e aqui alguns artistas famosos da xilogravura. Albrecht Dürer, alemão, né? Uma das suas obras aqui, ó, da xilogravura. Hans Baldung usou a xilogravura para exprimir seus trabalhos mitológicos e de visão humanista. Artistas japoneses, como mencionamos acima, as xilogravuras também desempenharam um papel importante na história da arte japonesa. A demanda por obras do estilo Yuko aumentou bastante devido à fama do gênero. Sendo assim, a xilogravura surgiu como uma bela alternativa de impressão. Vale destacar que a criação da xilogravura Wiki é atribuída a Ishikawa Mononobu, com projetos extremamente bem-sucedidos. Seu modo de arte encantava a todos. Vou mostrar para vocês agora um exemplo do processo de formação da xilogravura. Bom? Só um minutinho. Eu não sei se vai funcionar, pessoal, devido à questão da conexão. Quando a gente está gravando, fica um pouco lento. Mas eu queria mostrar para vocês como funciona na prática
esse processo de xilogravura, como é feita a xilogravura, né? Porque pela explicação fica um pouco mais complicado de explicar para vocês, né? E como funciona na prática esse processo de xilogravura. Deixa eu mostrar aqui para você, deixa eu ver aqui. Ó, tem um vídeo bem interessante que fala sobre esse processo de formação da xilogravura. Vejam o vídeo aí, bem interessante. Ó, vejam como ele faz o processo. Fernando Fujiwara é o artista. Vejam como ele faz o processo aí de cortes na madeira. Olha que interessante. Ele vai cortando ao redor, onde ele também não quer que fique registrada nada. Ó, vejam os detalhes. Como vocês estão vendo também, é uma arte mais demorada, pois requer muita atenção e muito cuidado, especialmente na hora de realizar os cortes. Ó. Bom, vou dar uma avançada aqui no vídeo para vocês visualizarem melhor como é que vai ficar no final. Depois que ele faz todo esse processo de corte, olha a textura que vai tomando a imagem. Olha que legal. Olha como vai ficando, olha que coisa legal. Quanto mais ele vai cortando, mais detalhes ele vai dando à obra. Mais detalhes ele vai dando, ele vai colocando na xilogravura. Olha o resultado aí. Vamos ver o resultado final, como ficou, e o resultado é esse daí. Bom, olha que legal. Olha a diferença. Pronto. E é assim que funciona a xilogravura, tá, pessoal? É assim que funciona a formação da xilogravura, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. É um processo complicado, infelizmente a gente não dispõe de recursos para fazer, mas é bom que vocês tenham conhecimento acerca do mesmo, tá bom? Nos vemos na nossa próxima aula, vamos falar um pouco mais sobre finalizar esse assunto e iniciar também um outro movimento artístico, beleza? Vejo vocês na próxima aula. Tenham um bom final de semana, um bom descanso. E na próxima aula estamos de volta, se Deus quiser. Tchau, gente. Até a próxima aula.